Nós que temos uma visão mariana do cristianismo, embora não sejamos atrelados a nenhuma religião formalmente organizada, e damos as boas-vindas a você que deseje ouvir algo diferente, não importando se você seja adepta de uma linha específica de religião ou não, ou se você não tenha nenhuma religião ou inclinação a assuntos espirituais. A nossa ideia é manter pluralismo nas perspectivas que apresentamos e o máximo possível ser pragmáticos e realistas, embora sem esquecermos o prisma humanista, idealista, que nos torne mais seres humanos e menos sociopatas, ecocidas, como vou dizer, não naturalmente, comumente, isso é natural, é normal, é comum. Normal vem do latim norma, comum, comumente tem acontecido em nível individual e coletivo. No cristianismo celebramos hoje a mais importante de todas as situações relacionadas ao nosso Mestre Jesus, o seu ressurgimento da morte física, não importando exatamente como interpretemos esse evento, a ressurreição. Isso nos traz uma notícia, estímulo e inspiração muito significativos nessa época de pandemia, no campo da saúde pública internacional, de pandemônio no campo do pânico, o horror da morte, que parece muito mais próxima do que nunca foi, por uma questão só de falta de maturidade psicológica da esmagadora maioria dos contingentes populacionais da Terra, que não há nada de excepcional em percebermos que a morte é algo concreto, e também do perigo de colapso de sistemas econômicos, de bolsas de valores, de conflagrações entre povos, com recursos mais limitados, com imensos segmentos demográficos sendo lançados para baixo da linha da pobreza, da miséria. Então nós estamos vivendo um período crítico na história da humanidade, sobremaneira com a imprevisibilidade inerente a ele, nós não sabemos quando isso vai acabar. A nossa atividade pública, a parte pública completa 30 anos no próximo abril, com a imprensa escrita. No ano seguinte começamos na imprensa radiofonada, em 92 com a imprensa televisada, e o nosso programa surgiu em 1994. Mas o nosso trabalho espiritual começou, nós consideramos como marco zero, a sinergia psicoespiritual mais intensa, que se tornou gradativamente mais profunda, com a orientadora espiritual Eugênia Aspásia, desde o ano de 1988. Então, temos 32 anos comemorados no último 7 de abril, quando tivemos uma experiência completamente consciente do processo de que ocorria uma canalização por via escrita de um ser do plano sublime que se manifestava naquele momento. Nós gostaríamos de lembrar uma coisa importante. Nós, cristãos e cristãs, ligados à religião convencional ou não, nós que seguimos nosso Senhor Jesus como um referencial de princípios espirituais e morais, nós respeitamos a tradição dos profetas judaicos no Antigo Testamento. Nós respeitamos, o Islã também faz a mesma coisa, respeita os profetas judaicos e Jesus Cristo como um profeta também. Mas a linha mais ortodoxa judaica considera Jesus um falso profeta. Isso é uma acusação muito séria a se fazer a um indivíduo que é emblemático e símbolo de espiritualidade e divindade para a expressiva parcela da população do mundo. Não estou falando de termos discordâncias sobre alguns pontos de vista ou não seguirmos como nosso principal referencial de Deus. Nós não seguimos como principal referencial de Deus nem Maomé, nem Moisés. O mosaísmo é mais próximo do pensamento judaico. O islamismo, seguindo o pensamento de Maomé, caracteriza o Islã. Nós, como cristãos, seguimos mais Jesus. Mas acusar um desses grandes homens de falso profeta, de um charlatão, de um impostor, isso é muito sério. Isso é sabido.
Eu quero crer que hoje as gerações de novos judeus israelitas, que são tão sensíveis a quem se coloca contra seus pontos de vista políticos, sociais e culturais, tão sensíveis a defender-se, não nos acusem tão gravemente, não nos ofendam de modo tão blasfemo, ao considerar o nosso referencial de fé um impostor. Quero crer que isso não seja tão alastrado entre os judeus da atualidade e judias, como algumas fontes seguras nos afirmam que é. Mas que existe isso? Existe. Jesus é visto como um falso profeta, e nós nunca dissemos que os profetas do Antigo Testamento não tenham sido homens de Deus. E o Islã, lembremos, porque tem esse grande clássico, né, o grande confronto de civilizações que marcou a virada do século, Islã versus cristianismo, não existe exatamente isso. Mas sim o comportamento fundamentalista, radical, extremista de uma religião, ou de movimentos políticos, ou de movimentos ditos acadêmicos, como, por exemplo, combater toda forma de religião ou espiritualidade como sendo forças do mal. Isso é desrespeitoso, não é democrático, não é espiritual, não é inteligente, não é prático, não é profundo, não é coisa alguma. Uma pessoa pode se declarar com a sua crença ateia. É uma forma de crença. Ela pode ser respeitada por ser ateia, mas ela não pode condenar religiosos como pessoas ou simplórias ou hipócritas. Isso também é blasfemo. Então, para os judeus e ateus, minha proposta autocrítica: sejamos um pouquinho mais civilizados e respeitemos os sentimentos e os pontos de vista alheios, porque quando estamos tratando dos sentimentos mais nobres e mais sérios com que alguém se compromete, como os espirituais, estamos criando um perigo de conflitos graves como o que agora sofremos desde a virada de século com esse confronto de civilizações que, lamentavelmente ou felizmente, é arrefecido por uma pandemia que nos ajuda a nos entender como uma unidade coletiva, uma única humanidade.